Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nesse dia maravilhoso. É sempre um tempo incrível, cheio da graça, cheio da presença com você participando. Você sabe que a sua participação, ela é imprescindível, porque esse programa é tirar dúvidas, tirar a sua dúvida. Olha, lá em Salmos 16:11 diz o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A vereda da vida a gente conhece através da palavra. Jesus é a palavra e a gente pode, a partir da palavra de Deus, desfrutar do quê? Da alegria plena. Tantas pessoas tristes, mas elas têm alegria aqui dentro delas. Nós temos alegria. É a palavra do Senhor e a gente precisa cultivar essa palavra. E é isso que a gente faz em todos os programas Tira Dúvidas. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta aqui pra gente estudar juntos, tá bom? Através do nosso WhatsApp, que é o 9999-72005. Você pode interagir também através do nosso canal do YouTube. O André está aqui filmando a gente, ele está acompanhando os comentários. Você pode comentar que ele passa para a gente, ele passa a sua dúvida e o nosso querido pastor aqui vai responder sempre com a graça, com a presença de Deus, à luz da palavra de Deus. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Raquel. Bem-vindo todos os nossos ouvintes. Vocês são especiais e vocês é que constituem esse programa, que tem uma audiência especial, uma audiência de pessoas que têm fome pela palavra, pelo conhecimento do Senhor. O Senhor, Ele é tudo em nós. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, porém, a glória eternamente. Amém. Amém. Ele e a sua palavra são a mesma coisa. E quando eu respondo a sua dúvida com base na palavra, eu estou transmitindo, eu estou ministrando Cristo na sua vida. É por isso que eu recomendo que você não saia daí. Também recomendo e peço, ligue para mais pessoas. Se você está no YouTube, envie o link para mais 10 pessoas. Vamos multiplicar essa audiência. Me ajude nisso. Vai ser uma bênção o programa hoje, Raquel. Eu tenho certeza que Amém? Sim, pastor. Maravilha. E a gente vai começar aqui com a pergunta do Lázaro. Olha só o que ele pergunta. O que o senhor acha de cristão ouvir músicas seculares, e ele fala aqui internacionais mais antigas? Ele faz um comentário aqui. Elas parecem mais inofensivas que as músicas atuais. O que o senhor acha? O senhor acha que a música passada era mais tranquilinha? As de hoje estão muito Olha só, piores? as coisas assim? Não mudam. O mundo jaz no maligno desde o Éden. Ok? É uma questão que você tem que ser muito cuidadoso, sabe? Daquilo que você alimenta, Jesus falou assim, você pode ler em João, capítulo 6, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E ele fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu acabei de falar do alimento da palavra. E a sua pergunta, ela contrapõe essa coisa poderosa. Se você ouve a música porque você gosta, muito cuidado, seja muito prudente, porque o que você gosta, você tem prazer, e o que você tem prazer exerce influência na sua vida. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existem espíritos de influência que atuam com base naquilo que você gosta, porque o que você gosta, daquilo você se alimenta, você retém e absorve para si mesmo. Então seja muito cuidadoso. Se fizer isso, seja muito prudente em fazer muito pouco, mas com certeza tem música boa, cristã, inspirada, que vão te levar para Deus. Essa é uma pergunta boa. No que isso glorifica a Deus? No que isso te edifica, ouvir essas músicas? Porque seja tudo para edificação. Casamentos, festas, cristãs que abriram de maneira errada a porta para que músicas que não sejam pertinentes à nossa vida, que não falam do nosso coração, que não conferem
com o encargo que está no coração de Deus. Estamos vivendo um momento difícil. Então seja prudente, seja administrador do seu cardápio espiritual. Para que você vai comer as guloseimas do mundo se a mesa de Deus é farta de coisas boas? Amém? Amém, pastor. Ainda falando sobre música, fazer um merchan aqui da minha filha. Eu tenho uma filha que é cantora, o senhor também tem, o Guilherme Rigonato, a minha é a Vitória França. Inclusive, ela compôs 2 canções, Não Temerei e Grande é o Senhor. Obrigada, pastor. Por sinal, são músicas maravilhosas. Olha aí. Obrigada. É uma dica boa para você de música, né? De música cristã. Inspirada de origem pura. Não, e é isso que eu quero dizer, que no momento de composição, né, ela reuniu com o pessoal, eles oraram, a primeira música também foi fruto de uma experiência que ela teve com Deus. Então, assim, para compor as músicas cristãs, deveria, pelo menos, ser um momento de consagração ao Deus que você crê. Será que as músicas também, muitas músicas seculares não são compostas em homenagem a outros deuses? Isso não pode acontecer também? Músicas consagradas, né? Seja muito prudente. Pastor, mas isso não é legalismo? Não, de maneira nenhuma. É seleção. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é prudente naquilo que ele come. Lembre-se de uma coisa. Lá no Éden, Adão e Eva comeram errado e foram expulsos do jardim. Ok? Primeiro eles ouviram, depois comeram. Então, mas na nova aliança nós comemos de Cristo e dele nós vivemos. Quando nós comemos de Cristo, a sua palavra, dos louvores que engrandecem o nome do Senhor, isso te tornará mais nutrido, porque você está comendo da comida da qual você deve comer. É a comida da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10 fala de 2 tipos de mesas. Fala da mesa de demônios e da mesa do Senhor. Olha só tanto quanto isso é sério. E a gente não mistura as comidas na mesa do Senhor. Você não coloca comida profana, comida impura. Seja muito prudente. Maravilha, pastor. E agora a gente vai lá para o Velho Testamento, uma pergunta inédita aqui do Oswaldo. E ele pergunta por que as pedras do templo tinham de ser lavradas e e não se podia fazer barulho durante a construção do templo. Elas eram cortadas ali nas pedreiras. Por que não podia fazer nenhum barulho lá no momento da montagem? Interessante, Raquel. Ninguém nunca havia feito essa pergunta. Não estou lembrado. Mas isso está registrado em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, foi uma ordem dada pelo Senhor a Salomão. E aí ele determinou que as pedras deveriam ter sido cortadas nas pedreiras e na construção, na edificação, não era para haver barulho de martelos, nem de serrotes ou de outras ferramentas. É porque o templo apontava em primeiro lugar para a perfeição. Ele apontava para a obra que é edificada por Deus e não por obras humanas. É uma obra divina e não uma obra humana. É uma obra perfeita, é uma obra de paz, é uma obra de descanso, porque a casa do Senhor, ela é o abrigo por todo aquele homem que estava caído e foi buscado pelo Senhor. Tem uma palavra do profeta Jeremias, que ela é uma bênção. Tome ela para você também, porque ela é uma bênção na minha vida. Jeremias capítulo 3, versículo 3, que diz assim: de longe se deixou ver o Senhor, dizendo, ele se deixou ver-me, dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. A casa de Deus é o lugar onde Deus mora, digamos, e é uma verdade. Hoje nós somos a casa. Quando a igreja se reúne, ela se torna uma edificação. Eu sozinho não sou igreja? Sim, você é um membro desse corpo. E tem a graça e o privilégio de, ao se reunir na casa que Deus edificou, porque o templo que foi construído dessa maneira, onde não se podia usar nem martelo, nem outro tipo de ferramenta, não havia barulho, esse templo, ele foi construído assim para significar
como uma analogia de que a edificação de Deus não é feita nem edificada por ferramentas humanas, mas sim ferramentas divinas para um propósito, para acolher com amor aqueles que Deus amou com amor eterno e atraiu para essa casa. Não quer dizer que a gente não possa fazer barulho na casa de Deus. Não. Barulho lugar, santo pode. É lugar que quando o povo de Deus se reúne, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem profecia, palavra de conhecimento, tudo tem uma ordem. É como a floresta. Se você vê o chão de uma floresta, o piso dela, parece que é uma grande desordem, mas tudo está colocado ali numa ordem sobrenatural e divina. Tudo tem um propósito, né? Cada folha que cai está cumprindo um papel na conjuntura da criação divina. E a igreja muito mais. Nós somos a igreja e seremos a nova Jerusalém. O edifício de Deus que cresce, nós somos pedras vivas. E pedras edificadas crescem para serem edifício de Deus, até que no final se torne a nova Jerusalém. E seremos essa edificação maravilhosa e eterna. Aleluia, glória a Deus. Tem a pergunta aqui, pastor, do Wellington Cardoso, diferente também, ó. Qual a base bíblica para afirmarmos que somos santos? Olha só que maravilha. A base bíblica é Cristo. Cristo é a nossa justiça que nos justifica. Ele é a paz em nós que excede todo o entendimento. Ele é santidade que nos santifica. Em 1 Coríntios, quando Paulo começa a escrever aos Coríntios, que eram irmãos difíceis, ainda numa fase, num estágio de imaturidade. E Paulo escreve a eles, vou ler para você o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. É impressionante, né? Depois Paulo trata de tanta coisa assim cabulosa daqueles irmãos amados, mas no entanto, olha como ele se refere a essa igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não somos santos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos santificados em Cristo, mas por aquilo que Cristo é. Ele nos atraiu para Ele. Ao confessarmos o seu nome, Ele nos fez parte da sua família, parte do seu corpo. Nos assentamos à mesa do Senhor. Só se assenta à mesa do Senhor, como eu falei na resposta anterior, aquele que é santo. Mas o que me santifica? Não são as obras da lei. Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei e de méritos humanos, e sim a justiça que por meio da fé procede de Cristo, a justiça que procede de Deus por meio da fé. E essa justiça é Cristo, e Cristo é a nossa santidade. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, santidade que santifica. Você não pode fazer nada para deixar de ser santo, se você é nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, agora pois, como que diz lá? Nós somos nova criatura. Quem está em Cristo, agora pois, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas da natureza do pecado passaram, viu? Como que é o nome dele, Raquel? Wellington. Viu, Wellington? Agora nós vivemos uma nova dimensão. E as coisas novas da nova criação é santidade. Ou separados, especiais para Deus e puros
para a glória de Cristo. Amém? Amém, amém. Pastor, tem uma pergunta da Luciana. Eu acredito que seja um esclarecimento de uma outra resposta que o senhor deu num tempo anterior. O senhor estava falando da diferença ali entre alma e espírito. E o senhor falou que o espírito ele é composto por 3 coisas, que é a consciência, a intuição e a comunhão. Olha só a pergunta dela aqui. Ela diz assim, ó: quem não nasceu de novo, seu espírito está inativo, certo? A sua consciência também? Sim. O homem que não nasceu de novo, que não é nova criação, primeira coisa, o seu entendimento é obscurecido, está em trevas. E Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, que ele nos deu vida, aquele que nasceu de novo, juntamente com ele, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É claro que Deus fala no entendimento do homem. Mas sabe o que é consciência? Eu estou falando aqui de entendimento. O homem ímpio, ele tem entendimento de Deus. Porque Deus dá esse entendimento pelas coisas criadas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 20. Então, ele tem um entendimento das coisas de Deus. Mas ele não tem a consciência de alguém que é espiritual. Quando você nasce de novo, o seu espírito recebe vida. E a consciência é uma das funções do espírito, como a Raquel referiu muito bem aqui. Todavia, o nascido de novo, o que é a consciência na vida dele? Olha, pelo Espírito Santo, ele recebe as orientações. A consciência é como se fosse olhos abertos, a luz da vida, os olhos que veem. Então, pela consciência, ele sabe como agradar a Deus. Pela consciência, ele tem um entendimento da vontade perfeita de Deus. Ele tem um discernimento, né, das coisas. Discernimento, é uma palavra boa. Essa compreensão... E não é algo da mente, é do espírito, né, pastor? É do espírito, processado pela mente. Uhum. São funções perfeitas. Qual que é a função da alma? É mente, emoção e vontade. Funções do espírito. Olha, intuição, comunhão e consciência. A intuição também é uma habilidade de perceber, ou por constrangimento ou por restrição, a direção do espírito. Geralmente o espírito fala com você por restrição. Ele tira a sua paz. Se você vai fazer algo e o espírito quer te direcionar, ele quer impedir que você faça, ele vai restringir. Olha, isso é na intuição. São 2 bases de operação do Espírito Santo na sua intuição. Constrangimento e restrição. A Bíblia diz que Jesus saiu do batismo. O Espírito Santo o impeliu. Então, ao deserto, né? É um constrangimento do Espírito. Uhum. Ele quis passar por Samaria. Ele não passava por Samaria, mas o Espírito diz, vai para Samaria. Esse é o constrangimento do Espírito. E na consciência? A consciência revela qual é a vontade de Deus. A gente fica muito na base do certo ou errado, mas nós devemos seguir a direção do Espírito. Na comunhão, na intuição e na consciência. Se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, você vai ter a informação perfeita de tudo que você faz ou deixa de fazer. Onde você vai ou deixa de ir, pelo Espírito de Deus. Se você seguir o Espírito de Deus na sua consciência, você não vai errar o caminho. Agora, o homem ímpio não tem essa função, tá bom? Ainda que eles digam que doeu a consciência. Não tem nada disso. Isso é apenas uma expressão, né? É uma abordagem que eles acham que é o correto. Mas a orientação correta sobre consciência é o que eu acabei de falar para você. Ela é uma ferramenta, é um instrumento do Espírito de comunicação entre você e o Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. O cronômetro tocou aqui para mim. Para a gente finalizar, Finalizar minha resposta. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado. Mas eu quero fazer um adendo aqui, pastor. Eu não sei se é impressão minha, mas mesmo as pessoas nascidas de novo, os filhos de Deus,
eu acho que a gente ainda tem caminhado mais, às vezes, pela nossa alma, pela nossa mente, do que pelo Espírito. Isso. O andar no Espírito é uma preciosidade que precisa ser exercitada. E por que muitos crentes ainda padecem muitas coisas? Porque não exercitam a habilidade de ouvir o Espírito. Ao meio-dia, se eu perguntar para você, por que está claro lá fora? Você vai me dizer, pastor, é o sol. É verdade, você não tem dúvida da origem e da claridade. Tem que chegar um dia na sua vida que quando o Espírito falar, seja como o sol brilhando ao meio-dia. Você não tenha dúvida. Né? Glória a Deus. E não ande, como a Raquel disse, meramente pela alma. Ande pelo Espírito. E você não vai errar o caminho. Amém, que o Senhor nos capacite a fazer isso. A gente está terminando o primeiro bloco aqui do programa Tira Dúvidas. Obrigada pela sua participação. Aproveita o intervalo comercial. Mande a sua dúvida agora para a gente, através do nosso WhatsApp, que é o 9999-72005. Você também pode nos ver, nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, e pode compartilhar com seus amigos, pode assistir novamente. Eu sempre faço isso e sou muito edificada. Tá? Eu vou deixar no ar a próxima pergunta. Essa pergunta aqui, ela foi, o senhor postou no Instagram, mas eu quero colocá-la aqui, eu achei ela bastante interessante. Ela diz o seguinte, a inteligência artificial pode ganhar vida e se tornar a besta do apocalipse? Será que tem alguma relação? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo, sempre contando com a sua participação. Só lembrando aí, qual que é o nosso WhatsApp? 9999-72005. E se você gosta desse programa, tem sido edificado, corre lá no Instagram, Luiz com Z Rigonato. Lá você terá acesso a outras respostas incríveis que vão te abençoar muito. Vai lá no meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, nós deixamos a pergunta no ar aqui sobre a inteligência artificial. Ela pode ganhar vida e se tornar a besta do apocalipse? Será, pastor? Será que a simbiose, essa criatura, será que ela vai ser uma criatura simbiótica, um ciborgue? Uau. É a mistura daquilo que é da tecnologia cibernética, né, computadorizada, misturada com aquilo que é humano. Olha só, eu sempre digo isso, para a gente ter a melhor noção possível. A besta é um ser, claro que ele vai personificar um homem. Isso é o que a gente imagina. Mas como se fala besta, por que é a besta? Porque é um ser misturado com todo tipo de abominação. Mas ele não procede nem de Deus, nem procede do homem. Procede do diabo. Então aí você já vê a gravidade de um perfil de um ser realmente diabólico. Em Apocalipse capítulo 13, falando sobre a besta, da sua origem, João tem a visão de uma besta que emergia do mar. Agora, por que ela emerge do mar? Você está pensando que é algo monstruoso. Não, do ponto de vista divino, que vê tudo, que a tudo vê, ele realmente tem características monstruosas, porque ele vai ser dotado de toda a inteligência para a maldade. Ele não pensa o bem, só pensa o mal e na destruição. É enganador, é mentiroso. E a Bíblia diz que João vê essa besta emergir do mar. O mar ali aponta para as nações, conforme Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 ou 15, fala assim, as muitas águas que você viu, João, são povos, nações, línguas e gente de toda a espécie. Ela emerge do mar porque o anticristo que nós falamos, mas a Bíblia chama de besta, ele virá pelas nações, será eleito pelas nações. Não virá por guerra armada, mas ele virá para colocar um pouco de paz na terra. Olha o momento que nós estamos vivendo na terra. Tem uma guerra terrível.
entre Rússia e Ucrânia. E a OTAN, a organização do Tratado Militar para o Atlântico Norte, em 2024, nós estamos ainda no início de 2024. E o que a OTAN, por causa dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, por causa dela, a OTAN já gastou mais do que gastou em todos os anos da história. Qual é o motivo? A OTAN foi uma organização militar criada pela associação de 30 países, as potências do mundo, contra a antiga União Soviética. Mas hoje está fazendo o mesmo papel da antiga União Soviética, que era um perigo para o mundo, a Rússia. Olha o governante, ele é um ditador, irmãos, ele é um déspota, é um homem prepotente. Todo mundo que é contra ele na política morre. Recentemente morreu um dos seus opositores, com 40 e poucos anos de idade, e a morte dos seus opositores se torna um mistério, mas todo mundo sabe que é ele que liquida. Por assassinato, espionagem e crime encomendado. É uma espécie de besta, não é ele, não acredito que seja. Mas se um homem normal já consegue ser dotado de tanta maldade, e os piores que tem no planeta hoje, eu poderia nomear. É o Putin, é o presidente da Coreia do Norte e o presidente da Venezuela. Então, assim, Nicolás Maduro, que não tem nada de maturidade nele. É um louco desvalido. Agora, a besta é um ser, olha só a sua característica, eu vou te explicar. Você está perguntando para mim, será que a besta ela vai ter características de mistura de computador e humano? Sim, eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, olha a característica, ela era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão, o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, todo o poder do diabo vai ser dado para ela. Ele também recebe todo o poder político. Então, vai ser um rolo compressor de destruição monumental. Agora, essa característica aqui do leopardo, pés como de urso, tudo isso aqui, boca como de leão, são características de impérios que já dominaram a Terra. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônico, Império Romano. Ela tem característica desses impérios que a antecederam. São impérios que tiveram uma relação de paz, de guerra, de perseguição contra Israel. Bem assim, ela tem essas características, porque virá no futuro com todo o poder de maldade do Império Romano, do Império Macedônico, grego, né? Do Império Medo-Persa e do Império Babilônico. Agora, sobre a tecnologia, olha, a simbiose está na moda, essa mistura, né? A Neuralink, que é uma empresa do grupo do Elon Musk, ela já tem chips prontos que já podem ser microcondutores já foi implantado, de sinais de sensibilidade sensorial que atua no sistema nervoso central. Então, em nome e em prol de um grande bem, vai se justificar em larga escala o uso desses microcondutores eletrodos cerebrais, que implantados em qualquer animal ou no próprio homem, ele vai produzir um controle absoluto, ok? Então, eu acredito que a besta, ela vai ter essa mesclagem. Por que não vem de Deus, nem vem do homem, vem do diabo? Porque é diferente, é atípico, é inédito as características do seu perfil, compleição física, etc, etc. Se a gente for fazer uma comparação com Jesus, né, o Filho do Homem,
E Jesus, ele é uma mistura, ele é 100% Deus e é 100% homem, né? Deus e homem, e ele não tomou para si os poderes deste mundo. Então, talvez a besta seja homem e máquina, né? Mas ao contrário do que... Porque os judeus, eles esperavam que Jesus resolvesse a questão política. E essa besta vai resolver a questão política, inclusive. O Apocalipse, né? Capítulo 3, fala de duas bestas. Essa que eu acabei de falar é que emerge do mar e tem poder político, poder do inferno. Até fogo faz cair do céu. A segunda besta é um assessor para assuntos religiosos e opera com o mesmo poder da primeira. Né? Então são dois seres, serão dois governantes, cada um com a sua ênfase. A primeira emerge do mar, são as nações. A segunda emerge da terra, apontando analogia sobre o Estado de Israel, ok? Olha, Israel no meio desse conflito mundial. E tudo que acontece com Israel é Deus falando conosco. Então, quando as coisas, os homens não conseguirem resolver os problemas de crise, de geopolítica, né, e estando em guerra, há uma crise muito grande. Nosso presidente falou bravatas e pegou muito mal. Gerou uma crise diplomática sem precedentes na história, desfavorável ao Brasil. Mas quando essa besta emergir, é como você disse, ele traz uma aparente solução e paz ao mundo caído. Ok, pastor, agora a gente vai mudar de assunto. Tem a pergunta aqui da Lauriette, e ela pergunta aqui: como pode o espírito de Eliseu ter acompanhado o seu servo Geazi, né? Uma coisa é o Espírito Santo mostrar, outra é o espírito humano discernir. Como é que foi esse negócio, o espírito a maneira da Bíblia falar que Eliseu, pelo poder do Espírito de Deus, ele prescrutou. Ele soube de cada passo de Geazi. Não foi o Espírito Santo que estava em Eliseu, que mostrou? Foi Sim, o Espírito dele? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrando. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre. Na Nova Aliança, o Espírito está em. Quer dizer, Paulo, tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo que habitava nele. Os homens como Davi, né, Gideão, os profetas que falaram da parte de Deus, e próprio Eliseu, que foi um grande profeta. Eliseu quer dizer graça, o nome dele. E ele era monumental na habilidade sobrenatural de agir pelo Espírito de Deus. Né? Não era uma capacidade inerente a Eliseu, era uma capacidade inerente à divindade. E o Espírito agia no Velho Testamento. E pelo Espírito de Deus ele soube. Lembrando que havia guerra entre a Síria e Israel. E tudo que o rei da Síria combinava em sala secreta, com seus capitães e assessores, se descobria em Israel. E o rei da Síria, ele acusou seus assessores, ele achou que tinha um traidor, e generais, né? De que havia ali um traidor. Mas alguém deu a notícia certa para ele. Falou: não, rei, não tem traidor aqui. É porque em Israel tem um profeta, ele se chama Eliseu, e tudo que nós falamos aqui, Deus mostra para ele lá. Ou seja, eu poderia dizer, então o espírito de Eliseu, ele ia até a sala do rei e sabia de tudo. Mas era Deus, é o próprio Deus agindo e revelando ao espírito de Eliseu as coisas que naturalmente ele não poderia jamais saber nem prescrutar. Mas fazia pelo Espírito de Deus. É isso que a Bíblia está falando, é um hebraísmo. O Espírito de Eliseu acompanhou o Geazi. Não foi propriamente o Espírito de Eliseu, mas ele, no seu Espírito, sabia, tinha conhecimento dos passos, dos caminhos que Eliseu, ou que Geazi, o seu servo, percorreu. Espero que tenha ficado claro. Eu fico pensando se essas pessoas, né, que tinham o Espírito de Deus esporadicamente atuando, faziam tantas coisas, que dirá nós, né? Nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós poderíamos e podemos fazer tantas coisas. Muito mais, infinitamente mais. Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, o poder do Espírito Santo, que opera em nós, segundo o seu querer.
Amém. Amém? Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui interessante também do Antônio. Ele quer saber o que é sincretismo religioso e quando começou de acordo com a Bíblia. O sincretismo é mistura de práticas religiosas. Em toda a história, o sincretismo não se data, sabe? Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai, infelizmente eles tinham induzido, no sentido de ter convencido Arão de colher as peças de ouro e fazer um bezerro de ouro, que reportava a idolatria egípcia. Ali estava acontecendo uma prática de sincretismo. É mistura religiosa, isso é prostituição espiritual. Os egípcios adoravam bezerros também? Também. Tinha toda sorte de ídolos. Era uma Índia dos tempos antigos. Na Índia tem cerca de 30 mil deuses catalogados em registros, né, oficiais. É porque eu achei que o cordeiro, o bezerro, seria originalmente do povo hebreu. Não era, né? Egípcio, era influência egípcia na vida deles. Eles eram adoradores também, como os indianos fazem. Então, essa mistura e, digamos, prostituição espiritual que é chamado de sincretismo, né? O senhor acha que acontece um sincretismo na igreja hoje? Olha, tudo aquilo que desvirtua-se da palavra de Deus, da Bíblia, da doutrina dos apóstolos, acaba desembocando em sincretismo. Crenças variadas. Hoje, mesmo o irmão me perguntou: pastor, eu tenho uma igreja que faz muitas festas com nomes, com abordagem israelita, judaica. Olha, que não está na Bíblia, duvide, viu? Que se não tem no Novo Testamento e é atribuído a isso um valor espiritual, é sincretismo. Você pode divertir a maneira que você quiser, pode fazer a festa, desde que não tenha evocação e cunho espiritual. Mas as pessoas usam coisas, sei de onde lá que eles tiraram essas coisas para fazer disso um objeto de adoração e culto espiritual. Se não tem na palavra, está errado. É desvirtuamento, é prostituição espiritual, é morte na panela e é sincretismo religioso. É toda sorte de mistura de práticas religiosas pagãs que não procedem da palavra. Se não procede de Deus, não existe território neutro, viu? Procede do diabo. Amém. E estamos finalizando mais um programa Tira Dúvidas, sempre um tempo tão bom, né? Tão cheio da graça de Deus. Muito obrigada aí pela sua audiência, pela sua participação, pelas perguntas que você nos envia. Tá? E agora chegou o momento da oração. Se você puder dar uma paradinha, o pastor vai ministrar sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, sim, pela sua palavra. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. A sua palavra é alimento, Senhor. A sua palavra é água que purifica. A sua palavra é luz, é lâmpada. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Senhor não permitirá que os meus pés tropecem em pedra alguma. Se eu observar o meu caminho conforme a sua palavra, e como salmista eu digo, Senhor, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No nome de Jesus, pela sua palavra, céus e terra foram feitos. Pela sua palavra e pelo seu Espírito, tudo é promovido, tudo é feito a partir da sua vontade. O trono é regido, é governado pela sua palavra. Ela estabelece uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu, juntamente com os irmãos que estão comigo aqui, a Raquel, o André, o Edinaldo, Senhor, toda a rádio e aqueles que nos ouvem, Senhor, nós nos apropriamos da sua palavra e do seu Espírito, porque tudo que o Senhor faz pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, Senhor, a sua palavra, ela abençoa aqueles que a ouvem, aqueles que a aguardam, aqueles que a praticam.
O homem sábio é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, choveram tempestuosamente sobre essa casa. Ela não caiu, permaneceu firme e inabalável, porque foi edificada na obediência da sua palavra. A rocha é a obediência da sua palavra. Nos livra de sermos apenas admiradores, ouvintes que admiram, que saboreiam o mel da palavra, mas que não a digerem, ó Senhor, não a praticam. Quero praticá-la, porque tolo e insensato é considerado aquele que edifica sobre a areia. Transborda os rios, sopra os ventos, e tempestades caem sobre ela, e é grande a sua ruína, porque não edificou sobre a rocha da obediência. Senhor, nos dê habilidade para obedecê-lo, nos dê habilidade para sermos humildes, de espírito e de coração, porque o Senhor dá a sua graça aos humildes, mas aos soberbos o Senhor abate. Deus bendito, nos guarda do orgulho, da arrogância do coração. Senhor, decidimos nada saber, senão a Cristo e o Cristo crucificado. Deus bendito, tenha misericórdia, que eu não me julgue sabedor de coisa alguma, senão do Senhor e da sua palavra, em nome de Jesus. Sejam abençoados os que nos ouvem, no trabalho, na provisão, na saúde, na alegria, no Espírito Santo. Abençoe o nosso culto para esse final de semana. Deus abençoe toda a igreja em Goiânia, em Goiás e no Brasil, que o Evangelho cresça neste país. Oh Deus, esse é o ano das portas abertas. Seja glorificado o seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.